Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo. Diga glória a Deus, amém, graças a Deus, amém. Muito bem, estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos de Sacramento, uma vez mais. Eu quero que você tome sua Bíblia, vocês que estão aqui conosco nesta manhã, onde a presença de Deus se manifestou. A Bíblia disse Jeová Nissi, significado de Jeová Nissi, diga Jeová Nissi, significa el Senhor es mi estandarte, el Senhor es mi bandeira, en el Senhor es mi vitória. Encontramos no livro de Êxodo, capítulo 17, 15, que diz que Senhor es mi vitória. Hoje vamos falar que Deus dá livramento sempre. Creemos que nosso Padre Celestial, por sua presença e poder, Ele sustenta e governa todas as coisas. Nada nos sucede por casualidade, porque todo está nas mãos de nosso Padre Celestial. Esta fé na presença soberana de nosso Deus, Ele que está a cargo e governa todas as coisas. É a fé bíblica, é a fé da palavra de Deus. Sem sua vontade, nenhuma criatura pode atuar ou mover-se. Nossa mesma vida está nas mãos de Deus, mas Deus promete livrar a seu servo, a seu pueblo, de seus inimigos, de las maldições, de las malas ações, de las obras malas, de la miséria e de la muerte e de la condenação eterna. Abra sua Bíblia em 2 de Samuel. Vamos, irmãos. Abra a Bíblia aí, 2 de Samuel 28, 18. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 18, diz que Deus nos livra, dá livramento de todos os inimigos. Diga, livramento de los inimigos. Me livrou de mis poderosos inimigos, de los que me odiavam, porque eram mais fortes que eu. Deus me livrou de los poderosos inimigos, de los que me odiavam, porque eram mais fortes que eu. Senhor, meu Padre, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nesta manhã gloriosa que estamos aqui na cidade de Sacramento, com toda a congregação da Worship Ministry. Estamos aqui, Senhor, reunidos para levar a cabo Tu palavra, Senhor. Tu eres el que livra, Senhor. Tu eres el que libera, Senhor. Tu eres el que pode proteger-nos de todo el mal. Amém, diga glória a Deus, diga proteja-me, Senhor, livra-me de mis inimigos. Meus irmãos, quanto de nós outros já fomos atacados por pessoas em minha casa, em la família, em el trabalho. Hoje as pessoas andam com ódio, com celos, os mesmos trabalhos. As gentes querem ter a posição, o puesto de outros. Quantas vezes você já estuvo em um lugar e a gente te envidiando, e a gente te odiando? Mas o Senhor, Ele nos livra de toda maldição e de todo sofrimento. Você não tema seus inimigos, meus irmãos, por mais que eles sejam mais fortes que eu. Quantos aqui já disseram às vezes, esse problema é maior, é mais forte que eu. Pero sepa, pode ser que o problema suyo seja mais forte que você e que a mim, mas não é mais forte que nosso Deus, não é mais forte que nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ele nos livra também das maldições. Abra a Bíblia no Salmo capítulo 3, versículo 8. Diga livramento de maldições, livramento de maldições. Meu irmão, o Senhor disse aqui, del Senhor viene a liberação, tu bendição estará sobre tu pueblo. Mira, meu irmão, existe o bem e existe o quê? O mal. Existe a maldição e existe a bendição. Então, quando Deus dá a bendição a seu pueblo, Ele já está quitando de em cima toda a maldição. É assim que Deus age, é assim que Deus opera. A Bíblia diz, eu quero que você leia essa semana,
tarefa, irmão Juan, para esta semana, que você leia o livro de Galatas, diga Galatas, você lerá Galatas, porque aí habla sobre o que hizo Jesucristo, que ele morreu na cruz, que ele sofreu nossos pecados, cargou nossas dolências para dar-nos a vitória. Aí disse aí em Galatas que Cristo se hizo maldito, porque maldito era todo lo que era crucificado, colgado na cruz. Sabe quem eram os crucificados? A gente buena era crucificada, era? Hermano Juan, não era. Os que eram crucificados eram os malhechores. Se acorda que a Bíblia disse que juntamente com Jesus, e naquele dia no Calvário, havia a seu lado direito e esquerdo, havia ladrões, porque a crucifixião era uma morte de maldição, porque eram malditos os que eram crucificados, que eram os ladrões, assassinos, pura gente mala. E eu lhe pergunto, que mal ha hecho Jesus? Ele ha roubado, matado alguém? Não, pero sin embargo ele foi à la cruz e aí ele aceitou o reto de morrer em nosso lugar. Ele aceitou esse reto. Ele tomou nossas maldições, porque nós carregávamos a maldição do pecado, da desobediência contra Deus. Mas Ele nos deu a liberação. E na cruz fomos todos nós livrados de todo o pecado. Então se diz aqui na Bíblia que tu bendição está sobre tu pueblo. Quando entra a bendição, as maldições saem. Quando entra a luz, as tinieblas saem. Quando entra o bem, o mal sai. Meu irmão, se o mundo fuera um barco, Deus seria o capitão. Aleluia. É Ele quem determina o curso e o destino de todos nós outros. Sem ela não podemos fazer nada, como nos ensinou o mesmo Senhor Jesus, que fora dele, separado de ele, nada podemos fazer, porque ele foi quem pagou o alto preço. Também o Senhor nos livrou, nos deu livramento das obras del mal, diga livramento das obras del mal. El Salmo 91, versículo 2. Aquilo, irmão. Salmo 91, capítulo 91, versículo 2. Direi del Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele os livrará do laço del caçador e de la plaga perniciosa. Veja, meu irmão, que o Senhor nos promete aqui neste salmo proteger-nos. Refúgio é lugar de proteção. Fortaleza é lugar de guarda. Ele nos guardará e nos protegerá donde quiera que formos. Não devemos temer a nadie. Diga, nada temerei. Confia em Deus, confia em Cristo. Esta ha sido uma grande preocupação das pessoas nos dias de hoje, devido à grande crise e enfermidades e falta de segurança. A gente tem medo. Não tenha medo, tenha confiança. Mas para isso você tem que caminhar com Jesus. Hoje mesmo muita gente está querendo confiar em Deus, não mais a sua conveniência. Não vão às igrejas, não oram, não vivem a Bíblia, falam do Senhor, falam de Cristo, para cá, para allá, mas não caminham com Deus. Então, como você espera que o Senhor te venga a livrar se você não caminha com Ele? Imagina que a senhora vai, alguém lhe chame e diga assim, mira, Juan de las Cuevas está buscando você aí em Calexo, que você o ajude. Mas você não conhece nenhum Juan de las Cuevas, você não pode ir por alguém que você não conhece. Se acorda que Jesus disse, apartaos de mim, que eu não os conosco. E muitos dirão naquele dia, em tu nome echamos demônios, predicamos a palavra.
Ele está falando de los pastores, de los creyentes, los que estão na igreja, que andam com Bíblia para cá, para allá, que parte Cristo, que alabado seja Deus, mas não caminham, não vão nas igrejas, não celebram os domingos, não são fieles a Deus, com os diezmos, como disse a palavra, não oram, não ajunam. É cristiano nomás de conveniência. Aí quando sentem os apuros, querem que Deus siga a eles. Deus não sigue a nada, meu irmão. Somos nós outros que seguimos a Ele. Ele disse, vem em pós de mim, siga-me. Jesus não te seguirá, você que tem que seguir a Ele. E a Bíblia disse, no livro de Job, capítulo 5, versículos 19 e 20, que Deus nos livra de la escassez, de la miséria e de la desgracia. Mira, escassez, miséria e desgracia. En el nombre, diz assim, de 6 desgracias te librarão. Em 7 de ellos não sufrirás nada. En el hambre lo livrará de la muerte. En la guerra lo livrará del golpe de la espada. Job, capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz que Deus nos protege todo o tempo. Incluso quando não o vemos, Ele nos protege. E mesmo pela manhã, pela tarde, pela noite, mesmo quando você está dormindo, Deus te protege. Antes que nada, pide-lhe proteção a Deus. Deus promete proteger-nos em todo momento. Aleluia. Por último, meu irmão, no mais importante, Deus nos dá livramento da condenação eterna e da morte. Muitos cristianos estão acomodados, não estão vivendo a palavra de Deus, não estão caminhando como disse a Bíblia, e creem, já estou salvo. Meu irmão, Deus só os salvará os que são suyos. A Bíblia disse que naquele dia, um será tomado, outro será deixado para trás, muita gente será deixada para trás. Porque não estão vivendo a Cristo, não estão caminhando com Ele. E nesta manhã, meu irmão, endereça tus caminhos, endereça tus passos, endereça tu vida com Cristo. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 de Tessalonicenses 1, 10. E esperar de los cielos a su Hijo, a qual ressuscitou de los muertos, a Jesús, quem nos livra de la ira venidera. Tenemos que esperar de los cielos el Hijo, el que ressuscitou de los muertos, a Jesús, porque solo Ele pode livrar-nos de la ira venidera. Tu sabe o que significa a ira venidera? El juízo eterno, el juzgamento, a tribulação que vendrá a esse mundo. É a cia del juízo, onde muitos tendrão que apresentar, dar contas de suas vidas. Pero Deus nos garantizou a vitória allá en la cruz com nosso Senhor Jesus. El secreto de esta bendição está em la oração. Não sabemos como será nosso futuro, pero estamos seguros de que saldremos vitoriosos em Cristo Jesus, se andamos com Ele, se andamos em oração, se andamos em temor. Ora, meu irmão, com todo tu coração, e tened la garantia de vuestro futuro en las manos do Senhor. Entrega tu futuro, entrega tu vida, tu hogar, tu família, esta igreja, esse ministério, sobretudo tua alma, em las manos do Senhor. Não ande por aí desviando-se à destra e à sinistra. Muita gente pensa que podem ganhar a Deus e andam para cá, para allá, fazendo um montão de coisas chuecas. E depois que hace todo o torcido, querem que Deus la bendiga. Não, nada compra Deus, nada engana Deus, nada anda para cá, para allá. Você tem que andar nas coisas do Senhor. E aí, Ele te livrará do poder de toda a morte. Levanta as mãos, diga: eu recebo esta mensagem breve, pero forte, mensagem breve, pero profundo, mensagem breve, pero que entra em nossos corações nesta manhã. Padre,
Santo, querido e amado, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é que nos livra. Meu irmão, leia sempre o Salmo 121. Se acuerda, sempre ensina a você. Bendice a tus filhos, põe a mão na cabeça de seus filhos, bendice seu marido, bendice sua hija, bendice seu pai, sua mamá, bendice sua vida e pede a Deus segurança. Salmo 121 disse: o Senhor és meu guardador, Ele me guardará de todo o mal, guardará minha entrada, minha saída desde a hora para sempre. Nenhum dano me hará de dia nem de noite, porque o Senhor me guarda. Senhor, guarda tu pueblo, Senhor. Líbranos de los acidentes, de las pestes, de las pestilências, de las plagas, Senhor. Libra tu pueblo de las balaceras, de los asesinatos, de los ladrones, Senhor. Libra de las plagas, de las tragédias, de las maldições que estão neste mundo, meu Padre. Livra-los a todos com tu poder, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Domingo que vem estarei aqui outra vez. Vamos celebrar aqui a Santa Cena. Leia o livro de Galatas durante toda esta semana. Medita nesta palavra. Tarefa para esta semana. Leia Galatas. Ora, busca o Senhor. Pida a Deus proteção e anda com Ele de dia e de noite. Em nome de Jesus. Amém.